paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 66 ao 71, que vai nos dizer assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes nós pensamos que quem vai nos abandonar na caminhada serão os traidores. Mas às vezes, irmãos, os traidores também vão escolher ficar. Muitas vezes, os traidores vão escolher se camuflar. Deus, através dessa palavra, me trouxe aqui para lhe dizer: mesmo que você tenha que conviver com traidores, eu te revelarei quem é quem. Porque às vezes, irmãos, não dá para a gente remover algumas pessoas do nosso caminho. Às vezes não dá pra gente retirar algumas pessoas da nossa história. Você observa que Jesus, ele conviveu com o traidor até o fim dos dias dele. Ele precisou conviver com Judas. Tem pessoas que estão do nosso lado, mas não são verdade. E muitas vezes nós não vamos poder excluir essas pessoas da nossa vida. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Muitas pessoas abandonaram a Jesus. Quando ouviram o discurso dele, acharam que o discurso dele estava muito pesado e eles preferiram seguir os seus caminhos. Mas a Bíblia diz que os 12 permaneceram. Mas mesmo os 12 permanecendo, Jesus não se enganou. O nosso Deus, ele não nos deixa enganados. Judas pode até se camuflar, mas Deus, ele nos mostra. É como eu falei, tem gente que não dá para você remover da sua vida. Tem pessoas que você vai ter que aprender a conviver com elas, mas não confiando nelas, sabendo que elas são Judas. Declare comigo: o meu Deus vai me mostrar quem é quem, para que eu não venha confiar. O meu Deus vai me mostrar quem é quem, para que eu não venha confiar. Tem gente que não dá para você tirar da sua história. Tem pessoas que você vai ter que conviver. Mas o Senhor está dizendo: conviver é diferente de confiar. Conviver é diferente de viver enganado ou enganada. E é isso que Deus, ele está falando com pessoas aqui. Ele está dizendo: eu não te deixarei enganada. Eu não te deixarei enganado. Jesus pergunta aos 12 se eles também não iriam se retirar juntamente com os que abandonaram a Jesus. E Pedro faz questão de enfatizar que eles não têm para onde ir, pois o Senhor Jesus tinha a palavra de vida eterna e eles acreditavam que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. Mas Jesus deixa bem claro, mesmo depois das palavras ali de Pedro, que Jesus sabia verdadeiramente quem era quem. Ou seja, que Jesus não estava enganado. Jesus deixa bem claro: um de vocês preferiu ficar, mas não é verdade. Não é porque você está ao meu lado que eu acredito em você, Judas. Você entende isso? Irmão, você vai observar que Judas, ele caminhou ali com Jesus Cristo. Mas em momento nenhum Jesus, ele se enganou com Judas. Jesus sempre soube quem era o traidor. E assim é na nossa história. Tem pessoas que caminharão conosco. Tem pessoas que estarão no nosso ciclo ali, né, familiar, ciclo de amizade, seja onde for no trabalho. Mas o Senhor não vai nos deixar enganados, que é pra gente não confiar. Jesus deixou bem claro aqui, versículo 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, ou seja, o próprio Jesus havia escolhido a 12 discípulos. Então Jesus não estava enganado. Jesus sabia muito bem quem era quem. Contudo, um de vós é diabo. Ou seja, o próprio Jesus disse: não está me enganando não, fui eu quem escolhi e eu sei quem é quem. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos, que sabe quem é quem.
Esse é o Jesus que nós servimos, que não se engana com Judas. Ai, irmã, mas Judas escolheu ficar. Mas Judas não deu as costas juntamente com a multidão. Pois é, permaneceu, não deu as costas, mas era traidor. Vai ter gente que vai fingir que gosta de você. Vão ter pessoas que vão fingir muitas coisas diante de você. Mas, às vezes, é traidor, é traidora. E Deus está dizendo, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar. Jesus aqui removeu Judas do rol de amigos dele? Não. Judas fazia parte de um propósito. E Deus está dizendo para você hoje, se tem Judas no seu caminho, faz parte de um propósito. Pode deixar que no tempo certo Judas será removido. No tempo certo Judas seria retirado. Enquanto ele não fosse removido nem retirado, os discípulos precisariam conviver com ele, sabendo um dentre os discípulos não era confiável. Você vai conviver com algumas pessoas até o período que Deus quiser. Ô irmã, não entendo por que Deus me revela que fulano é falsa, que ciclano é falso, que Beltrano fala isso de mim. Mas Deus não tira essas pessoas da minha vida, eu até oro, mas essas pessoas permanecem. Deus está dizendo, tem um tempo até para Judas sair do seu caminho. Aqui não era o tempo de Judas sair. Muitas pessoas abandonaram a Jesus e já não andavam com ele, mas Judas escolheu permanecer, porque era o tempo dele de permanecer. Deus está dizendo para você hoje, quem não saiu da sua vida ainda, que você sabe que é traidor, que é traidora, é porque é o tempo dessa pessoa permanecer na sua vida. O seu papel é não confiar. Se Deus vem lhe mostrando, mas ele ainda não removeu do seu caminho, é sinal de que Deus quer que você vigie. Porque Deus não deixa, irmãos, os filhos dele enganados com pessoas que são falsas, com pessoas que são traidoras, com pessoas que são como Judas. Jesus Cristo, você observa que ele não ficou enganado. E ele falava de maneira muito clara aqui para os discípulos que tinha traidor e ele sabia. Jesus não fazia questão de esconder de maneira nenhuma que ele sabia quem era quem. Jesus, ele não vai esconder de você a verdadeira face de algumas pessoas. Tem coisas que ele te mostra, não é para você guardar mágoa, ficar com ódio da pessoa, não, mas é para você vigiar. É para você não confiar em Judas. Porque neste mundo, irmãos, tem mais gente ruim do que gente boa. Então sempre na nossa história vai ter Judas no nosso caminho. Sempre vão ter pessoas que a gente vai ter que lidar com elas. Mas lidar com elas não é confiar. Lidar com elas não é entregar sua confiança. Jesus, irmãos, ele não entregava a confiança de algumas intimidades a Judas. Você observa que algumas intimidades eram entre Jesus, Pedro, Tiago e João. Judas não fazia parte do ciclo íntimo de Jesus. Ele caminhava com Jesus, mas tinha intimidades que Jesus não mostrava para ele. Você entende isso? Tem gente que vai caminhar ao seu lado. Tem gente que Deus não vai remover da sua vida, mas tem intimidades que você vai privar essas pessoas porque você sabe da essência delas. Você sabe que elas são traidoras. Eu vejo Deus aqui mostrando para pessoas quem é quem. E você tá ficando um pouco confuso e confusa porque você diz assim, eu não entendo mais é nada. Porque o Senhor me mostra que a pessoa é traidora, mas não tira da minha vida. E Deus está dizendo, eu não removo da sua vida, eu não retiro da sua história porque não é o tempo. Mas quando for o tempo, não se preocupe que eu irei tirar. Judas não iria ficar, irmãos, ali com os discípulos até o final. Não. Chegou o momento em que Judas se extraviou, ele seguiu seu próprio caminho e os discípulos continuaram no caminho de Jesus Cristo. Vai chegar o momento que Judas vai sair do seu caminho. Mas enquanto isso não acontece, Deus lhe revela quem é quem. Enquanto isso não acontece, Deus lhe chama a vigilância, dizendo para você, é Judas, é joio, tá no seu caminho, não confie, deixa aí que no tempo certo eu vou arrancar. Deixa aí que no tempo certo eu vou remover. O próprio Jesus, ele fala aqui de maneira muito clara para todos, um dentre vós é diabo. Ou seja, um de vocês aqui não é confiável. Um de vocês aqui é um traidor. É alguém maligno, é alguém perverso. Jesus deixa bem claro que eu não estou enganado. Declare comigo, como Jesus não se enganou com Judas, eu também não vou ficar enganada.
Como Jesus não se enganou com Judas, eu também não vou ficar enganado. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ou seja, Jesus sabia, irmãos, quem era o traidor. E ele se referia, irmãos, a ele. Ou seja, Jesus não ficou com dúvidas, dizendo assim, é um dos discípulos, mas eu não sei quem é. É um dos 12, mas eu não sei qual é deles. Não, em momento nenhum Jesus, ele ficou enganado. Mas ele claramente sabia quem era o traidor. Assim vai ser na sua vida. Você claramente vai saber quem é traidor. Você claramente vai saber gente que tem espírito de Judas. Gente que não suporta você, mas finge. Gente que não é verdade, mas está ali como se fosse. Judas em todos os momentos fingia. E outra coisa, fingia bem, viu? Fingia bem a ponto dos discípulos não saberem. Você observa que os discípulos não sabiam quem era o traidor. Somente Jesus Cristo sabia. Se Deus não te revelasse, se o Espírito Santo não trouxesse a revelação para você, você não saberia quem era o traidor. Você não saberia quem era Judas. Por quê? Porque Judas finge bem. Você observa isso aqui de maneira muito clara. Judas se camuflava. E tem gente que está camuflado, enganando a muita gente, mas não vai enganar você. Judas enganou aos 11 discípulos, mas a Jesus ele não enganou. Porque, irmãos, de Deus ninguém zomba e nem escarnece. Jesus não fica enganado com um sorrisinho, com presentinho, com abraço, com aperto de mão. Não, não, não. Jesus sabe da verdadeira intenção. Declare comigo, o Jesus que sabe da verdadeira intenção é o Jesus que me revela. O Jesus que sabe da verdadeira intenção é o Jesus que me revela. Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que deixou aqui bem claro. Eu sei quem é quem. E eu não estou enganado. Todos podem se enganar, mas eu não me engano. Pois é, todo mundo pode se enganar com essa pessoa, mas você não vai se enganar mais. Porque o Senhor vai te revelar. Porque o Senhor vai te mostrar. E ele está dizendo, não confia. Jesus não abria a intimidade dele para Judas. Judas fazia parte de um propósito, mas Jesus estava alerta. E hoje Deus disse para você, eu te mostro para você ficar alerta. Tem gente que não dá para você remover da sua vida. Tem gente que não dá para você remover do seu caminho. Quem vai remover vai ser o próprio Deus. Mas enquanto isso não acontecer, você fica alerta e não confia nessas pessoas que são como Judas. Judas estava para traí-lo, sendo um dos 12, ou seja, sendo um dos discípulos, ele estava prestes a vender Jesus. Sendo um dos discípulos, ele estava prestes a trair Jesus. Sendo um dos discípulos, ele estava prestes a entregar Jesus. Muitas vezes sendo um parente, sendo um irmão de igreja, sendo um vizinho, sendo amiga de infância, vai estar prestes a entregar pessoas de confiança. Você é uma pessoa de confiança. Como Jesus foi uma pessoa de confiança, mas Judas não era de confiança. Tem gente que tem o espírito de Judas, que realmente não são pessoas de confiança. Mas o Senhor está dizendo, eu te revelo, para que a sua intimidade seja guardada. Deixa eu enfatizar outra coisa aqui. Tudo que aconteceu com Jesus, Judas entregar a ele, tudo que aconteceu fazia parte de um propósito, tá certo? Então Judas, ele não prevaleceu, o traidor não prevalece. O traidor só faz aquilo que Deus permite. E Deus está dizendo, o que o traidor fez na sua vida foi o que eu permiti, mas eu tenho um limite para ele. Declare comigo, o meu Deus tem um limite para todo traidor. O meu Deus tem um limite para todo traidor. Jesus deixa bem claro aqui, ó. Você não se retirou ainda, Judas, porque não é o seu tempo, mas eu sei quem você é. E hoje Deus diz para você, vai ter gente que vai olhar para você e vai saber que você sabe quem ela é. Que você sabe quem ele é, mas não mude sua essência. Jesus não mudou a essência dele, Jesus não destratou Judas, muito pelo contrário. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus estava ali na mesa para cear juntamente com Judas. Tem gente, irmãos, que vai ser traidor, vai ser traidora. Jesus vai lhe revelar, Deus vai te mostrar e você tem que continuar com a sua essência, deixando Deus trabalhar. No momento dele, ele vai tirar Judas do seu caminho. Declare comigo, eu creio que no tempo de Deus, Judas vai sair do meu caminho. Eu creio que no tempo de Deus, Judas vai sair do meu caminho. Jesus deixou bem claro aqui, ó.
Muitos se retiraram, mas eu sei que ficou aqui quem tem um espírito de traidor. Às vezes as pessoas vão se retirar da sua vida e você vai dizer, e todos os traidores já foram embora. Todos aqueles que não era verdade já saíram, mas às vezes não, viu, irmãos? Vai ficar camuflado entre os que permaneceram um Judas, um traidor. Mas Jesus está dizendo, nenhum traidor vai te enganar, porque eu sou o Senhor que te mostrarei a essência de pessoas, te mostrarei quem é quem, para que você não fique enganado, para que você não fique enganada, para que você não confie. Mas o Senhor hoje te alerta, não mude sua essência, continue sendo quem você é, porque no tempo de Deus, Ele tira Judas do seu caminho. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Lembre-se de uma coisa: quem tira Judas do seu caminho no tempo certo é Deus. Não é você quem vai remover, mas será o próprio Deus quem vai retirar. Continue com a sua essência. Você só não vai ficar enganado e nem enganada com Judas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Pai, por esta palavra que é um alerta, Senhor. O Senhor hoje está alertando pessoas aqui, está dizendo, tem pessoas que estão próximas, tem pessoas que estão camufladas, que são como Judas, mas eu, o Senhor, irei te mostrar para que você não confie. Não é você quem vai remover Judas do seu caminho, mas será o próprio Deus. Eu creio, Senhor, que no tempo certo, pessoas malignas, pessoas perversas, pessoas traidoras sairão do nosso caminho. O Senhor não vai nos deixar enganados, Pai, com elas. Senhor, não deixa que Judas venha mudar a nossa essência. Não deixa que pessoas malignas e perversas, Senhor, venham mudar as pessoas, meu Deus amado, que são boas, que estão me ouvindo agora. Venham mudar o coração delas, que elas continuem, Pai, com a integridade, independente dos traidores. Jesus continuou sendo uma pessoa boa, continuou com a sua integridade, com a sua retidão. E Judas depois se extraviou para o seu próprio caminho, Senhor. Que o teu filho e a tua filha entenda que eles têm que continuar trilhando o caminho bom, porque cada Judas, Pai, tem a sua paga, trilha o seu próprio caminho e se extravia da rota. Que possamos entender, meu Senhor, que nós estamos sendo preparados para a salvação. Nós estamos sendo preparados para estar morando na glória juntamente contigo, Senhor. Por isso eu te peço, nos ajude, porque neste mundo sempre vai ter pessoas traidoras e o Senhor não deixa os seus filhos enganados. O Senhor revela, prepara os teus filhos para a revelação, para que eles não venham confiar em Judas e que eles venham entender que a justiça quem faz é o Senhor, removendo todo Judas do nosso caminho. Mas enquanto o Senhor não remover, que eles entendam que é necessário eles conviverem, mas não confiarem. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Jesus aqui, ele deixa bem claro: eu sei quem são cada um de vocês.
Mas mesmo assim, eu entendo que é necessário eu conviver, mas eu não fico enganado. Você vai conviver com algumas pessoas que são como Judas e Deus vai te revelar isso. Mas o Senhor está dizendo, não mude a sua essência. Conviva, mas não confie. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que Ele nos prepara, nos mostra quem é quem e não deixa a gente perder a nossa essência. Tudo que você está passando aí com pessoas traidoras, com pessoas que são como Judas, está te ensinando a ser mais forte, te ensinando a perdoar, te ensinando a deixar Deus fazer justiça por você. Tenha certeza de uma coisa, o Judas que está pensando que está te prejudicando, ele não está não. Ele está servindo como alguém que está te ensinando um propósito de Deus, pois a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele vai te revelar quem é quem. Não perca a sua essência, continue sendo quem você é, pois no tempo certo Ele tirará ajudas do teu caminho. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.